Olá a todos, chegou o dia de estrear o nosso primeiro programa, sejam todos bem-vindos. O Bancada Carioca, depois de muito ensaio, alguns problemas técnicos e muita purpurina, finalmente colocou o bloco na rua. Mas olha lá, hein, com muito distanciamento social e todo mundo lambuzado de álcool gel. E por sorte, isso é um podcast. Logo você não vai precisar furar os olhos tentando esquecer essa imagem traumatizante. Antes de tudo, eu queria apresentar o time titular do Bancada para esse papo semanal. Aqui junto comigo está Fernando Mendonça, advogado, Rafael Sorrentino, advogado, Ricardo Leite Lopes, dramaturgo, e eu, Rico Vilaroca, designer, falando sobre a realidade ao nosso redor de um ponto de vista bem carioca. Isso significa uma boa dose de humor ácido, muito sotaque chiado e, pelas filas nos shoppings essa semana, fortes tendências suicidas. É isso. O primeiro programa do Bancada Carioca começa agora. No primeiro bloco, vamos falar sobre o assassinato de George Floyd pela polícia de Minnesota, ocorrido no dia 25 de maio, e a explosão de protestos que se deu em todos os Estados Unidos e que irradiou ao redor do mundo, ecoando o movimento Black Lives Matter. No segundo bloco, vamos falar sobre a ascensão e queda de Wilson Witzel, o nosso governante. O Rio de Janeiro é um estado ingovernável? Vamos discutir isso e mais algumas questões cariocas aqui. No terceiro bloco, vamos falar sobre o Bolsonaro e seu projeto totalitário, ou seu pseudo-projeto totalitário, em constante avanço. E o Centrão chegou para, enfim, dar governabilidade ao bolsonarismo? No quarto bloco, vamos falar sobre essa precipitada abertura da quarentena, esse precipitado relaxamento. Já era hora para isso? Aspectos de uma quarentena que não tem hora para acabar e, pelo jeito, vai demorar. E os reflexos disso na eleição que se avizinha. Mais uma vez, para você não esquecer, esse é o primeiro programa do Bancada Carioca. Vou estender o meu alô aqui a Fernando Mendonça. Por favor, Fernando, dê o seu alô, o microfone é todo seu. Fala, galera do Bancada Carioca, esse podcast que tem tudo já para ser um sucesso. Vamos estar falando aqui sobre os assuntos do momento, os assuntos relevantes, não só do Brasil, mas como do Rio e do mundo, e claro, com aquele toque de humor carioca. Então, aos companheiros da bancada, vida longa e vamos em frente. É isso aí, eu vou passar a palavra agora a Rafael Sorrentino, é um prazer, o microfone é todo seu. Obrigado, Rico. Olá, Ricardo, Fernando, nossos amigos ouvintes, por enquanto poucos, em breve milhões. Gostaria de mandar um abraço para todo mundo, agradecer por estar nos ouvindo desde o início, e esse é o verdadeiro início, agora é a Vera. Nossa pretensão aqui é um bate-papo com verniz profissional, tentar dar uma seriedade, mas ao mesmo tempo ter uma conversa mais leve, mais focada no Rio de Janeiro em alguns momentos, trazendo o cenário Brasil, cenário mundo, e depois no final com uma leveza, com uma dica cultural, com um assunto mais tranquilo, porque às vezes é necessário também, ainda mais em período de pandemia, para a gente não ficar maluco. Um abraço. E por fim, Ricardo Leite Lopes. Boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá que hora nossos ouvintes estão ouvindo isso. O microfone é seu. Bom, é isso aí, vou reforçar aí tudo que você, o Rico aí já falou, o Fernando Sorrentino. Esse é o nosso primeiro programa, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se o público gosta e assiste mais. Vamos ver se o público odeia e assiste mais também, eu não acho bom, mas tudo bem, o importante é assistir. E a gente vai tocando aqui. É uma coisa meio descontraída, mas para sair dessa coisa de fake news e a gente tentar aprofundar, né? Porque internet fica muito difícil, é só vral para lá, vral para cá, e aí a gente não tem diálogo. Vamos aqui tentar dialogar. É isso. O que me dá a impressão é que é o seguinte, a gente está gastando muito tempo digitando e a comunicação escrita perde uma coisa que o carioca tem natural, que é a entonação, a ironia, né, a piada rápida. E, enfim, vamos direto para o assunto. Fernando, vou abrir com você. O que me chamou muita atenção no assassinato de George Floyd, ocorrido recentemente em Minnesota, mais do que ter sido mais um assassinato de um negro pela polícia, o que, enfim, na realidade americana e até muito mais na carioca brasileira, nada mais comum, infelizmente. Mas o que parece que me chamou a atenção é que é totalmente filmado, né? A gente tem um martírio
sei lá, uma espécie de tortura medieval em formato reality show. A gente tem um vídeo de 10 minutos que filma a agonia de um homem negro embaixo de 4 policiais, de forma aparentemente desnecessária, e que fatalmente levaram esse homem à morte. As palavras de agonia dele, o I Can Breathe, viraram uma espécie de slogan da atualidade de todos os oprimidos do mundo. Né? Os protestos explodiram nos Estados Unidos, se espalharam pelo mundo, chegaram ao Brasil. Outro dia eu vi que teve um Black Lives Matter no Japão, o que eu achei interessantíssimo. Me diz o que você acha, o que você pensa sobre isso, você tem algum ponto de vista diferente? Rico, o que me chamou muito a atenção foram justamente os protestos gigantes que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Na minha opinião, os Estados Unidos estão vivendo a primavera deles, algo que nós tivemos aqui em 2013, tivemos em várias partes do mundo, que é esse fenômeno de manifestação em massa contra o sistema, porque o Black Lives Matter americano, na verdade, ele se transforma numa revolta reprimida de várias demandas que o americano está botando para fora. E você vê que o perfil dos manifestantes é um perfil muito jovem. E isso me lembra muito o que tivemos aqui em 2013. Então, as redes sociais, Rico, propiciam esse tipo de coisa. É uma facilidade de organização, uma troca de sentimentos mútuos de revolta que levam a esse tipo de situação. O caso do George Floyd não é o primeiro nos Estados Unidos. Na verdade, são diversos casos de pessoas negras sofrendo a violência policial e os policiais sendo absolvidos depois, e por isso acabou gerando essa revolta. Então, o que me chama a atenção foi isso, que gerou toda essa movimentação. Acho que muito também porque o caso do Floyd foi um caso que foi filmado e, na velocidade das redes sociais, rapidamente se espalhou em toda a sociedade americana, algo que acabou sendo visto por todos, mas eu vi também que ali há muito uma crítica ao sistema americano, que tem aquela questão toda da desigualdade. Então, eu na minha opinião, Rico, eles já estão vivendo a primavera deles. Agora, quais serão as consequências disso nos Estados Unidos, eu não sei. Aqui no Brasil, as consequências não foram muito boas. Embora eu estive em 2013, defendo 2013, mas infelizmente o que se deu depois não foi algo tão legal. Agora, pelo que eu estou vendo lá, eu creio que os americanos vão acabar revendo algumas coisas quanto à questão racial, sim, porque você ter a Casa Branca praticamente sitiada, eles tendo que apagar as luzes com medo da população, olha, porque a situação lá, o caldo entornou mesmo. De fato, os estudiosos dizem que é o maior movimento desde o grande movimento dos direitos civis de Martin Luther King, que teve seu ápice ali por volta de 65, mas começou bem antes, né? A Rosa Parks, por exemplo, se recusou a levantar de um banco de ônibus em 55. Quer dizer, a luta deles é bastante longa. Eu me lembro de mais alguns episódios ao longo do meu tempo de vida. Eu me lembro de Rodney King em 92. Em 2014, eu me lembro que tiveram 2 casos, um em julho e um em agosto. Eric Garner foi em Nova York, Michael Brown no Missouri. Eu concordo com você nessa análise de que eles estão vivendo 2013 deles. Eu também tive no 2013 aqui. Era uma... Né, todos nós sabemos que era uma miríade de demandas sem controle, de direita, de esquerdas, apartidárias, atemporais, apolíticas, né? Mas o fato é que a gente não teve foco, né, para concentrar aquilo, pelo menos nós aqui do campo progressista, né? Porque a direita capitalizou em cima disso. E a gente terminou sem conseguir nem... Né, aquele movimento nasceu e morreu. Os americanos me parecem um pouco mais organizados. O que você acha, Sorrentino? Eu concordo com vocês. Gostei muito dessa ligação que o Fernando fez tanto com a Primavera Árabe quanto as manifestações de 2013 aqui no Brasil. Eu acho que a gente tá seguindo um movimento global que ano passado teve aqui no Brasil, teve no Líbano, já teve na França, na Inglaterra, e agora tá indo pesado nos Estados Unidos, de grito mesmo dos excluídos. Eu acho que é perfeita essa frase, né, de efeito que os manifestantes pegaram do I can't breathe, né, não consigo respirar, não posso respirar, porque me parece mesmo um grito dos excluídos, dos oprimidos. Nós estamos vendo o Black Lives Matter na França, na Inglaterra, países que
tem seus problemas sociais também, mas que são bem diferentes dos problemas... Bem não, um pouco diferentes dos problemas sociais americanos, tem uma raiz diferente, mas se identifica mesmo assim, porque o excluído acaba se identificando. Ele sendo negro ou não, ele pode ser árabe, ele pode ser só pobre. Sempre me chamou muita atenção esses movimentos populares em cidades, principalmente em cidades muito ricas, como em Nova York, em Londres, em Paris. Se vocês prestarem atenção, normalmente são movimentos jovens, sem uma pauta mais específica. Dessa vez até teve o do George Floyd, mas se você for pegar o que o pessoal fala, não é focado só nisso, só no caso dele, tem uma revolta muito mais forte. E normalmente é muito violento, botar fogo em carro, brigar mesmo com a polícia. Não é como, por exemplo, em 2013 no Brasil, que foi, no grosso, foi uma coisa mais tranquila, apesar de ter tido ali uma ou outra confusão, foi mais tranquilo. Me parece que essas cidades que são aquela opulência do dinheiro, da riqueza, elas sempre produzem uma periferia muito pobre. E essa periferia, eu acho que ela se sente, apesar dela ter uma condição financeira muitas vezes melhor do que em países pobres, ela se sente deixada de fora. Ela se sente vendo a festa de fora. E eu acho que quando ela vem para a rua, vem para fora, quando ela se junta e ganha força, é mais explosivo até do que no nosso caso, por exemplo, que a nossa população mais pobre sofre isso na pele mais diariamente, de forma mais para sobreviver, entendeu? Ali eu acho que, apesar de ter uma condição melhor, essa comparação com a opulência das grandes marcas, dos bancos, das grifes, e você vivendo numa realidade paralela e segregada, faz com que seja uma coisa mais explosiva. Eu acho que a gente tem isso nos Estados Unidos também. A tentação para eles, em princípio, é maior, né? Tá ali do lado, né? O sonho tá ali do lado. Parece estar mais próximo, mas ninguém deixa eles pegarem, entendeu? Não, exatamente. Eu cheguei a ver, cara, que eu achei muito curioso. É claro que isso é pontual, longe de mim querer destacar o ponto dos saques, como se isso fosse importante, quando na verdade isso é uma questão absolutamente colateral dentro de uma queixa social muito maior. Mas eu vi, cara, um grupo de jovens, e aí brancos e negros, invadindo lojas da Louis Vuitton. Assim, eu achei curiosíssimo, assim, porque eu falei, cara, que coisa engraçada. Aqui a gente quebrou, quer dizer, a gente é ótimo, né? Aqui a galera da revolta mais quebradeira, mais carbonária, mirou nos bancos, né? Lá eu vi essa galera quebrando na loja da Louis Vuitton, todo mundo saindo amarradão de bolsa, e assim, e não eram negros só, negros e brancos. Eu falei, cara, tem uma coisa do consumo aí que tá no cerne dessa coisa que você falou agora, né? O cara tá tão longe, tão perto do paraíso, né? Mas o paraíso nunca chega. Não, só para comentar que quem fala muito disso aqui no Brasil é o presidenciável Ciro Gomes, né? Que a grande tese dele é a história do consumismo felicitante. Sim. Que o capitalismo fica estimulando a juventude a consumir, a ter algo, porque a felicidade é o ter, não é o ser. Né? A questão espiritual dele é do ter aquele bem de consumo, mas ao mesmo tempo é um sistema que não oferece acesso a todos. Então você acaba criando esse conflito que acaba gerando, que vem da desigualdade, acaba gerando uma questão de violência, questão da opressão. Quem mais fala disso aqui no Brasil, por incrível que pareça, é um político, né? É verdade, faz todo sentido. Muito mais do que as igrejas, né? Isso que é o mais curioso. Sim, com certeza. Eu vou levantar a bola aqui para o Ricardo. Ricardo, eu achei que tanto lá quanto aqui a gente tem essa coisa da militarização das polícias e da força não letal, da utilização da força não letal, que na verdade em muitos momentos é letal, né? Assim, essa força não letal é só a classificação para não ser uma arma de fogo. Mas assim, o uso do enforcamento pela polícia americana, eu sempre achei, na verdade, né? Isso é só uma constatação absolutamente exagerada. Eles enforcam o imobilizado por qualquer razão, pelo que a gente vê, assim, né, das ações policiais americanas. E os nossos aqui, meu irmão, é tome de bomba, né? Bomba, é gás, Tu não falou nada, deu oi pro PM, ele tá atacando bomba e tiro de borracha. Sim, com certeza. A questão aí o tema é comprido, porque assim,
não vamos nem na militarização direto. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, essa caracterização de letal ou não letal. Pô, o que é letal e o que é não letal? Se você abusar do não letal, já se tornou letal, que foi o que aconteceu. O cara pegou o outro lá pelo pescoço, quer dizer, ali nem foi, porque todo mundo viu o vídeo. Ali o que a gente viu foi um cara torturando o outro e de pura maldade, vamos chamar assim, né, para evitar palavras mais fortes. Aquilo é uma coisa de um tarado que ficou com a mão no bolso, ajoelhado e conversando com a câmera. Eu não entendi o que era aquilo. Eu não entendi. Os Estados Unidos não têm algema de boa qualidade, a polícia americana, que dê para levantar o cara, algemar, botar dentro do carro. Então eu não entendi o que ele estava fazendo ali. Ele estava torturando um cara porque, sei lá, porque que ele achou que era legal. E isso daí é um uso desnecessário da força. Letal, não interessa. Não tem que usar a força desnecessariamente. Porque a grande crítica que as pessoas têm com relação a isso é então quando o ladrão vier, você vai dar uma flor para ele. Não é dar flor. Ele tem que ser imobilizado na medida que ele possa ser imobilizado. Inclusive, às vezes, ele pode morrer. Não tem nada de absurdo nisso. Se existe um combate, é natural que alguém possa morrer no combate. Agora, atirar 80 tiros em carro correndo não é combate, em carro fugindo. Isso não é combate. Isso aí é fuzilamento, né? Então, assim, o cara deitado no chão, imobilizado, você com o joelho no pescoço do cara e o cara dizendo que não pode respirar, isso não é combate, isso aí é um homicídio, é óbvio. Então, assim, essa que é a questão, é dosar a força. Ninguém quer uma polícia impotente, mas também não quer uma polícia assassina, pô. Que maluquice é essa? Então a polícia vai matar todo mundo. Vou só fazer um adendo para você continuar. Eu me lembrei de um doido, acho que era uma pessoa desequilibrada, coitada, que ameaçou umas pessoas com a faca ali, acho que na Praia da Barra da Tijuca. Deve ter mais ou menos uns 3, 4 anos isso. Acho que certamente estava alguns pés de surto. E ele saiu com uma faca e, em determinado momento, estava ele no meio da Avenida das Américas. Uhum. Das Américas não, como é o nome daquela da beira da praia? Curitiba, PP. Acho que era Beira-Mar. E tinha uns 10 PMs em volta dele. Uns 10 PMs. Resultado, ele morreu com acho que 2 tiros no peito. Aí eu fiquei pensando, pô, mas caramba, tem 10 PMs em volta de um cara transtornado com uma faca. Não dava para acertar a perna dele, por exemplo, para ele cair, e aí não dá para esfaquear ninguém. Assim, 2 tiros no peito, assim, não precisa, né? Meio demais. Não, e é óbvio que você não vai achar um negócio que é incontroverso. Às vezes você vai achar uma coisa que você vai dizer assim, não, isso aqui foi um abuso. E não foi. Não é isso. Eu não quero demonizar toda a ação que a PM fizer. Às vezes tem que dar um tiro no cara. Infelizmente é isso, gente. Não dá para ser fantasioso nesse aspecto. Agora, o que não se quer é assassino. Pô, quer dizer que aí o cara pega o outro, pega um senhor na rua, vai dar uma dura, o senhor fala alguma coisa, não sei o que, a gente mata ele de pancada? Não, isso não pode. Matar de pancada não pode. Entendeu? É isso. É só isso que a gente quer. Não é uma coisa que a PM vai tratar com poesia. Não é com poesia. Não tem que tratar nada com poesia, mas tem que tratar proporcionalmente. Às vezes é difícil. É difícil lidar com essa proporção. Quem está na rua é difícil e tal. Mas é assim, cara. Essa é a parte da profissão. O médico também não tem que tomar uma decisão rápida, às vezes, faz parte da profissão. Então, é isso. Né? Agora, e esse caso, por exemplo, que você falou da Sernambetiba, lá do sujeito. O sujeito, às vezes, está em surto, e às vezes dá para você interferir e ninguém se machucar, e às vezes não dá. Então, assim, isso é difícil de dosar, não é fácil. Né? O nosso querido cineasta, enfim, não vou falar o nome, mas o filho dele teve um surto e esfaqueou o pai. Você está entendendo? Agora mesmo teve um cara que teve um surto, a Rede Globo diz que é isso. O cara era um surtado, queria ver a Renata Vasconcelos, foi lá pro negócio. Pronto, ninguém precisa matar o cara. Né? E aí também o outro lado tem que entender, o Adélio Bispo também é um surto, não tem ninguém por trás, é um maluco que resolveu lá dar uma facada do cara, pronto, é isso, resolve. E pronto, aceita que tem maluco e aceita que não é para matar os malucos na hora, é isso.
Vai, fala. Ô, Rico, nós temos que acrescentar aí que a questão não é que dessas revoltas da violência policial não é a questão do maluco, é a questão quando você percebe que existe um roteiro de procedimento para aquela violência. Como, por exemplo, essa questão que você levantou da gravata, que você sempre achou estranho esse tipo de procedimento. Eu tomei como procedimento de atira antes e pergunta depois. Sim. Vamos lembrar, Isso é verdade. o Ricardo falou agora de 80 tiros num carro em fuga. O problema é um problema, mas problema maior ainda é quando é 80 tiros num carro de uma família vindo de uma festa, como foi o caso do Evandro aqui no Rio de Janeiro, que as Forças Armadas deram 80 tiros de fuzil no carro, sem motivo nenhum. E a família sai gritando para, e os caras zombaram. Por quê? Porque o cara era negro? Então, porque é negro, ele é um potencial suspeito, tem que atirar e depois ver o que aconteceu. Então, essa revolta é muito pelas práticas repetidas que temos da violência policial. É uma revolta lá e uma revolta aqui, e é um problema em boa parte do mundo. Mas, realmente, é muito difícil você saber quando você usa a força ou quando não, mas que há um exagero, há. Com certeza, e há uma questão do negro. Obviamente, isso aí a gente também não pode fugir, né? Pois é, hoje teve um episódio aí de um policial civil em São Paulo que é negro e que estava levando um prisioneiro e foi abordado por um PM, que achou muito estranho. E aí ele falou que era policial e não sei o quê, e não teve conversa, entendeu? Porque o cara... De onde que o cara tirou? Entendeu? Só pode ser a cor. Olhou e disse, não, esse aqui eu vou prender. Aí pronto, foi prender lá o cara. Aí depois, obviamente, chegaram outros policiais civis, pelo que eu entendi, o PM tirou a identificação, subiu na moto, saiu fora, correndo, fugiu, e ficou por isso mesmo, Quer dizer, por isso mesmo é muito cedo para dizer, mas é isso. Eu queria deixar um registro aqui que me fez pensar muito nesse negócio do George Floyd. É o seguinte, uma vez eu fiz um trabalho que o cara resolveu pagar em dinheiro. Antes que alguém pergunte, não foi nada ilegal, mas enfim, o cara resolveu pagar em dinheiro. E era um trabalho relativamente bem pago. Então o cara me deu um pacote de dinheiro na mão e eu estava na Baixada, que eu sou aqui do centro, né, do Rio. E aí, aquele momento, caramba, preciso achar um banco o mais rápido possível para depositar esse pacote de dinheiro. Eu saí pelo meio da Nova Iguaçu. Saí pelo meio da Nova Iguaçu, achei um Itaú, beleza. Entrei no Itaú, entreguei o pacote para a mulher, não, chegou minha vez. E aí eu me dei conta de que você não entrega um pacote de dinheiro para a mulher no caixa e fala, aí tem X mil reais. E ela fala, tudo bem. Não, ela conta os X mil reais. Então ela abriu o pacote e começou a contar o dinheiro. Beleza, tá contando. Daqui a pouco ela meteu os pacotes de dinheiro todo com aquelas cintas de um determinado banco, também não vou dizer, não importa, qualquer banco. E ela, no meio da contagem, daqui a pouco ela puxou uma nota, assim, olhou pra mim e falou assim, essa nota de 100 reais é falsa. Aí eu olhei pra ela e falei, não, como assim? Falou, essa nota é falsa. Aí ela me deu, eu peguei, realmente, ela tinha a textura parecida, mas era claramente falsa. Aí eu falei, pô, mas tá com a cinta do banco. Aí ela, não, pois é. Aí eu peguei o celular na hora, liguei pro cara que me pagou, eu falei, cara, tem uma nota aqui que tá falsa. Aí ele falou, é mesmo? Pô, peguei no banco esse negócio. Eu, tá bom, traz aí que eu troco. Aí eu, tá bom, desliguei e falei, olha, ele falou para levar lá que eu troco. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, a orientação do banco é travar a nota e avisar o Banco Central e acho que chamar a polícia. Mas, pô, tô vendo aí que, pô, você vai correr atrás do seu prejuízo, pô, pode levar a nota aí e você troca lá. Ela foi gentil comigo. Ela deveria ter travado aquela nota no caixa. Pô, é uma orientação do Banco Central. George Floyd morreu por causa disso. Basicamente pela mesma razão. Talvez se eu fosse negro, eu tivesse morrido em Nova Iguaçu. Cara, se você é negro, você pode morrer por qualquer motivo aqui no Brasil. Sim, claro. Isso é muito triste. Eu queria levantar uma bola dentro dessa situação, trazendo um pouco pro lado carioca, e eu quero puxar um aspecto bem diferente. Aí eu vou jogar essa pro Sorrentino. Acho que esse papo nem estava bem combinado, mas vamos nele aí que flui. Que é o seguinte, foi domingo passado que tivemos as famosas manifestações de um lado e do outro, né? Finalmente, as ruas, o bolsonarismo perdeu, né, o seu protagonismo nas ruas e tal. No meio desse movimento pró-democrático e tal, tiveram alguns movimentos de manifestantes que vieram
da zona norte do Rio, passava pelo centro, e já estava a polícia lá para tacar bomba em todo mundo. Assim. E tacou, de fato, assim, né? Caçou a galera, tacou bomba em todo mundo. Copacabana tudo correu relativamente bem, mas aí eu me peguei fazendo um questionamento que eu já fazia em 2013, que é assim, cara, para que esse monte de bomba? Quanto custa uma bomba dessa? E aí eu fui dar uma pesquisada e, assim, elas, em 2016, o valor que eu encontrei é, em média, digamos assim, uns R$250 por bomba. A munição de borracha deve custar mais ou menos uns R$20 por bala. Ou seja, a nossa polícia está com um procedimento um pouco caro, né? De controle de massa e de repressão, etc. Né? Levando-se em conta que o salário policial, acho que a base salarial do Rio deve ser o quê? Por volta de R$3.000, 3 mil e pouco. Então, assim, a gente deve gastar o quê? Uns 50 mil cada vez que reprime uma manifestação. Né? Tá meio. Assim, tem alguém ganhando dinheiro com isso, né? Claramente. Pelo que a gente viu, sempre tem, né? Aqui no Rio, infelizmente, nem os hospitais de campanha escapuliram, né? Você imagina bomba para atacar em manifestante, que é algo que, infelizmente, tem um amplo apoio, principalmente dentro da classe média aqui no Brasil. É isso. Essa repressão é interessante, dependendo do caso, né? Para o governante, então ele não vai poupar muitos esforços, muito orçamento na compra desses materiais. É algo fácil de se fazer, você desmerecer, descredenciar uma manifestação. Você começa a atacar bomba, as pessoas, naturalmente, as vítimas das bombas, né, dos sprays de pimenta, etc., muitos reagem no calor do momento, e aí você tem aquelas manchetes todas de depredação, vândalos. Fizeram isso em São Paulo também, em relação às torcidas organizadas que se manifestaram lá. É complicado, é complicado. As polícias elas estão sofrendo um fenômeno que é engraçado. Tanto em São Paulo é mais forte do que aqui no Rio, mas a gente também consegue perceber aqui no Rio. Mesmo manifestações que tem a chancela, entre aspas, isso é um absurdo que eu estou falando, mas é a verdade, que tem a chancela do governador, que é o chefe da Polícia Militar, no final das contas, mesmo com essa chancela do governador, eu tenho certeza que, por exemplo, o João Dória não deu ordens para se agredir manifestantes contra o Bolsonaro, por causa da guerrinha política deles, mas há uma ideologia de direita raivosa tão pesada dentro das polícias, dos próprios agentes, especialmente no baixo clero. Isso daí está atropelando os próprios governadores. E é por isso que a gente vai tratar isso lá no terceiro bloco só, mas é por isso que as pessoas estão quem para pensar o país está cada vez mais preocupado com um Estado mais totalitário, mais fascista mesmo no Brasil. Porque a gente está vendo as polícias perderem aquela fleuma, seja civil, militar, as Forças Armadas. Mas eu, Sorrentino, eu às vezes me penso, porque, por exemplo, nós tivemos a volta do Flamengo depois do título mundial, já estava uma carreata pacífica, e quando as pessoas começaram a se dispersar, a polícia começou a tacar bomba de fumaça e borracha, e criou uma confusão. E quem estava lá afirma que não houve confusão nenhuma, que simplesmente foi aleatório. Talvez não seja um procedimento policial de dispersar multidões que criou essa ideia, a hora tal tem que acabar, então tá com os tiros para o pessoal dispersar. Eu, às vezes, penso que existe um procedimento ali institucionalizado. Copacabana teve isso no pré-carnaval, você lembra? Era um bloco que teve antes do carnaval oficialmente, agora não me recordo o nome, também se me lembrasse o nome não diria para não ter nada a ver, e que lotou Copacabana, umas 300 mil pessoas, sei lá, e na hora da dispersão do bloco, sei lá, o bloco acabava umas 5 horas, na dispersão do bloco, as pessoas começaram a se movimentar para sair, a polícia começou a atacar bomba de gás lacrimogêneo. Resultado. E aí eu cheguei até a fazer essa crítica na rede social no dia, eu falei, cara, olha só,
O cara é treinado para isso. Ele sabe que se tem 300 mil pessoas saindo da praia, da orla de Copacabana e entrando para aquelas ruazinhas transversais e você taca um monte de bomba, vai correr cada um para um lado. E assim, e aí aconteceu o que aconteceu. Foi gente pisoteada, muito assalto, porque se está todo mundo andando ordenadamente, né? Alguém pegar alguma coisa e correr, chama atenção. Se está todo mundo correndo, cada um na direção, pô, né? Isso é um paraíso do pungista. Então, assim... Eu não duvido que isso daí seja o modus operandi, não. Com certeza é. O problema é que, assim, a gente não vê isso no Réveillon, a gente não viu isso em nenhuma dessas manifestações dessa galera aí que roubou a camisa do Brasil. É verdade. Né, pró AI-5, pró impeachment, os velhinhos lá de Copacabana, da Avenida Paulista, a gente não vê nada disso, entendeu? No Réveillon, no Carnaval, tem bem pouco, assim, não é uma regra. Então é aquilo, não é que eles não pensam quando fazem, entendeu? Não estou falando do agente ali especificamente, não, porque o cara não faz nada que não tenha ordem de cima, entendeu? Mas que não é a mesma coisa, não é. Eu acho que de 2013 para cá ficou isso é uma guerra de narrativa, né? A gente tem que sempre se situar dentro da guerra de narrativa. Então ficou assim, coisas de vamos chamar de conservador, porque nem esquerda e direita cabe mais. Então, assim, carnaval é coisa de comunista, entendeu? É coisa de gente que vai beijar na boca, tudo que esse povo não gosta, entendeu? Tem gay, tem não sei o quê. Então, nada que é liberal nos costumes é tolerado por esse sistema que querem implantar. Então, carnaval de bloco, de rua, que é uma coisa mais desorganizada, bomba neles, entendeu? Manifestação de esquerda, bomba neles, entendeu? E pode não estar fazendo nada. E isso é bom porque, para eles, quer dizer, bom para quem está construindo essa narrativa, porque para eles constroem justamente essa narrativa olha o protesto pacífico, mãe com carrinho de bebê, levando, a babá empurrando, né? Mas isso a gente nem vai falar sobre esse assunto agora. Mas olha lá que legal, que vai todo mundo com a camisa amarela e não tem confusão. Pô, não tem confusão, claro que não tem confusão. Está sendo vigiada ali para não ter confusão. Então, é óbvio, mas cria essa narrativa. A outra coisa que a gente estava falando aí da Polícia Militar, a gente se perdeu por causa da pandemia, mas assim, teve um episódio muito grave lá no Nordeste, que foi o episódio do motim. Aquilo foi um motim da polícia do Estado contra o governador. Inclusive foram todos reintegrados. Né? E foi chancelado pelo governo federal. O governo federal disse ok, inclusive esse que agora bate no governo federal, que é o Moro, disse que não, não tem problema e tal. Como não tem problema? Tem problema. Não, chamou de heróis. Tem problema. Como é que pode isso? Então, quer dizer, a gente está muito preocupado com as Forças Armadas, às vezes, e o motim vai se dar pelas forças estaduais que estão todas vinculadas a esse discurso. Porque isso é uma ideologia, entendeu? Isso é um discurso. Você vai formando isso. Quem protesta contra o governo X é baderneiro, é de esquerda, quer implantar ditadura, é uma inversão, né? É isso. Não, a gente fica esperando uma Venezuela, e o que vai acontecer aqui é o Peru, né? Porque o Fujimori, se não me engano, mais do que as Forças Armadas, ele usou as polícias. Né? A gente está achando que o Bolsonaro vai dar um golpe à la Chaves, ele vai dar um golpe à la Fujimori. Eu acho que ele está tentando isso, ele está construindo uma base que é essa base belicosa, né? Que é essa base amotinadora, né? Quando ele falou aquela história dos governadores lá naquela reunião, era uma base de amotinar, né? Para a gente poder pegar em armas contra as ordens desses governadores e prefeitos. Quem são esses? É o Witzel? São todos quase, né? Porque ele está brigado com, sei lá, 20 governadores dos 27, 22. Exato. Não tem. E o projeto dele não passa por governador, não. O projeto dele é dele. É dele. Falando nisso... Não tem governador. Esse negócio de governador eleito... Desculpa, só para concluir. Esse negócio de governador eleito não faz parte dos planos. Ele é um saudoso
do regime de intervenção. Então, assim, se ele pudesse, ele nomearia os governadores, entendeu? Não tem governador aliado. O projeto é esse. Agora, as pessoas não querem entender. Aí é outra coisa. Essa compreensão está demorando a chegar. Só para ressaltar aqui, porque foi uma notícia que assim, agora nesse horário que a gente está gravando é muito recente, acabou de sair. Quando os nossos ouvintes aí ouvirem, já vai virar notícia velha, mas eu acho importante. Vocês ficaram sabendo, né, do vídeo ontem do presidente incitando as pessoas a invadirem hospitais para gravar os leitos de CTI. E aconteceu aqui no Rio, no Ronaldo Gazola, que é o hospital referência do tratamento da Covid-19, está no Globo, saiu agora às 17h14, 1 hora e pouco atrás. Um grupo invadiu chutando porta de leito do hospital, gritando, quebrando coisa, em hospital com paciente lá dentro agonizante. A gente chegou num nível de idiotice que, para quem estava demorando a entender que a situação atual, além de idiotizada, é perigosa, eu acho que está mais do que na cara. Porque esse tipo de coisa é um escândalo em qualquer lugar minimamente civilizado do mundo. Sim. Não, eu vou até unir a sua denúncia com uma outra coisa que aconteceu essa semana. Acho que todo mundo viu também, que foi aquele deputado do PSL lá de São Paulo, o que é homofóbico e racista, mas é gay e negro. É um negócio que eu jamais entenderei. Minha cabeça não consegue, não cabe esse tipo de pluralidade. Mas ele pegou o nome de um monte de pessoas ligadas a movimentos antifascistas, mas ligados sem a menor organicidade. O cara deve ter clicado num like, né, de uma página antifa qualquer da internet. Acho que não tem nenhum militante orgânico ali, sei lá, das 100 pessoas, 200 pessoas que tinha ali, deve ter meia dúzia de orgânicos, se tiver. E o cara ainda foi e gravou um vídeo tirando onda de que ele estava divulgando aquela lista para que essas pessoas nunca mais pudessem ir aos Estados Unidos e para Disney, não sei o quê. Eu falei, cara, não tem um consultor jurídico para esse rapaz, não? Porque, assim, se o mundo voltar ao normal só um pouquinho... É um consultor de ridículo, né? Não, fora o consultor de ridículo, porque, assim, se o mundo voltar ao normal só um pouquinho, isso vai dar um processo, porque você imagina... sei lá, quantas pessoas tem na lista agora, não sei, mas vamos dizer 100. Você imagina 100 pessoas te botando na justiça por causa desse tipo de vazamento de dados que você admitiu em vídeo, entende? Assim, não é o cara fez merda, ele fez merda e foi lá e gravou um vídeo e disse, eu fiz, e o cara é parlamentar, então assim, porra, não tem um consultor jurídico, fora o consultor de ridículo, né? Quer dizer, que esperamos que pudesse ser a mesma pessoa. Mas, assim, como dizemos aqui no Rio de Janeiro, e desculpe, assim, tá lá caralho, né? Tipo, todo mundo faz o que quer. Virou bagunça. Virou bagunça. A gente fez a comparação dos protestos dos Estados Unidos com 2013, e a impressão que me deu é que o Trump tentou seguir mais ou menos o roteiro que o governo da época tentou fazer. Repressão, lei de segurança nacional, né? Enquadrar as lideranças em alguma espécie de terrorismo, né? Ou de ameaça ao Estado. E, pelo jeito, lá não colou, né? Assim, a institucionalidade americana parece que, de fato, mantém o seu cerne democrata, não importa o quão tem um doidão na presidência. O que vocês acham? Posso falar. Eles, apesar de ser um país que não é muito mais velho do que o Brasil, praticamente a mesma idade do Brasil, eles são uma democracia ininterrupta muito maior. Eles não tiveram nenhuma interrupção no Estado Democrático de Direito desde a independência. Nós tivemos várias, inclusive a última há pouco tempo. Então, eu acho que nesses momentos, a sociedade... Eu não sou um desses malucos puxa-saco dos Estados Unidos. A sociedade americana tem problemas seríssimos, tanto a sociedade quanto o sistema político, quanto uns lobbies esquisitos. É uma sociedade complicada pra caramba. Mas em relação ao Estado Democrático de Direito, ao respeito às instituições, infelizmente a gente está um pouco distante ainda deles. Exatamente por isso, porque a nossa democracia, se a gente juntar os anos de uma real democracia, são muito poucos anos.
a maior parte do tempo que a gente teve na democracia foram aquelas oligarquias lá da República Velha, que na verdade era uma democracia de mentira. Nem era uma democracia plena, né? Tirando isso, tivemos períodos enormes de regimes ditatoriais mesmo, e pequenos espaços de democracia, a maior parte delas caindo por impeachment. É que a gente da nossa faixa etária, aí, entre 30, 40, 50 anos, a gente conviveu muito tempo com a democracia, então a gente fica com essa impressão de que é a regra. Mas se a gente pegar na nossa história, a democracia é muito recente. Quem diria que o chefe das Forças Armadas lá está dando uma aula para os nossos. Sim, com certeza. E eu, aproveitando esse ponto que o Rafael colocou, também, recentemente, eu estive fazendo um programa sobre racismo nas minhas redes, né, uma live, um bate-papo com o advogado Eric Joia, e uma coisa que a gente debateu muito é por que esse tipo de manifestação acontece nos Estados Unidos, talvez no Brasil não aconteça com tanta frequência, porque o que vimos com George Floyd nos Estados Unidos acontece no Brasil todo dia e com muito mais frequência, inclusive, né? É verdade. Mas aqui não temos. No Rio, então, especificamente? Sim, sim. E aqui é direto. Tivemos o caso de João Pedro, tivemos casos que não faltam, que nós podemos apontar. E uma conclusão que nós chegamos é a questão da maturidade política. A maturidade política da democracia americana é muito maior. A questão do racismo nos Estados Unidos, você tem uma trajetória, você teve guerra. Teve guerras que envolveu a questão da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Você teve os casos, você citou a Rosa Parks, nós tivemos a questão do Martin Luther King. Tem uma história muito legal que eu ouvi. Gente, eu recomendo muito vocês acompanharem o Miguel Falabella no Instagram e no Facebook dele, que ele está botando vídeos muito legais. Que ele contou a história do Frederick Douglass, o leão de Anacostia. Olha que história legal desse rapaz. Esse senhor, ele nasceu escravo, foi vendido para uma fazenda. Chegou na fazenda, existia uma criança que era da idade dele, que recebia aula, né, a tutoria. E a dona da fazenda deixou que o Frederick Douglass estudasse junto com essa criança. Só que o garoto era muito fera, ele aprendeu a ler com 12 anos e começou a devorar os livros. E aí o chefe, o dono da fazenda, falou para sua esposa: para de ensinar para esse garoto que senão vai dar problema. O que aconteceu? Não deu outro. O Frederick Douglass, muito inteligente, começou a ler, começou a ir nas fazendas e ensinar os outros escravos a ler. Não aguentou ficar no sul e fugiu e foi para o norte abolicionista. Como ele era muito inteligente, ele logo começou a ficar famoso, escreve um livro autobiográfico, vira best-seller no norte, e ele vira o representante da voz da comunidade negra. E ele conhece quem? Lincoln. Conhece Lincoln, Lincoln vira presidente e Lincoln era abolicionista. Então, tem a questão da Guerra da Secessão, que um dos grandes motivos é a questão da escravatura. Só que os negros não queriam lutar do lado dos brancos, se recusavam. Aí o Lincoln fala para o Frederick Douglass: olha, eu preciso que os negros lutem do nosso lado para poder vencer o Sul. E aí o Frederick Douglass vai nas comunidades, começa a dizer que ele lutaria sempre ao lado de quem fizesse o bem e nunca ao lado de quem propusesse o mal. E é assim que os negros resolvem entrar na guerra junto com o Norte contra o Sul. É o leão de Anacostia. Olha que história interessante, inspiradora. E sensacional. E você vê que existe uma história de luta muito grande lá. No Brasil foi diferente, a abolição foi feita de qualquer forma, sem indenização, aos poucos. Nós fomos uma das últimas nações a acabar com a escravatura, muito por pressão da Inglaterra. E a verdade é que aquele sistema de escravidão e desigualdade se perpetua até hoje. Então há uma diferença, né, de politização de classe nos Estados Unidos e no Brasil. Então a gente percebe que nos Estados Unidos há uma coisa mais madura que promove esse tipo de reação. Vocês chegaram a ver aquela minissérie do Watchmen? Não vi. Eu vi o filme. Vocês não chegaram a ver, não? Então a minissérie, eu nem sei te dizer exatamente porque ele deu essa guinada, mas a minissérie, o cara deu uma pegada totalmente focada na questão do racismo.
E aí, quando começa a minissérie, isso também para mim foi um choque. Você vê como a história americana, provavelmente a brasileira também, né? É cheia de grandes histórias que não são contadas, né? Quando começa o Watchmen, você vê uma cidade americana, assim, por volta de, sei lá, 1920 e tal. Uma cidade toda maneira, assim, tudo bacana e tal, só negros na cidade, não sei o que e tal. Daqui a pouco começa uma guerra racial, aí vem um bando de os brancos começam a matar os negros, e aí você vê, é contado do ponto de vista de um menino, né? Aí os pais tentando salvar ele, não sei o que, blá, blá, blá. Eu, na hora, achei que isso fosse uma coisa puramente de fantasia, porque você vê uma cidade, em 1920, só negros, né? Negros pela cidade, negros bem vestidos, médicos negros, enfim, né? Achei que isso foi uma coisa meio ficcional. E aí, pô, quando eu tava vendo assim, eu vi que o nome da cidade era Tulsa. Aí eu fiquei curioso e botei no Google. Rapaz, Tulsa era chamada Wall Street Negra, em 1920. Em 1920, os brancos que em Tulsa moravam mais perifericamente arrumaram uma treta qualquer lá, racial dessas que só eles conseguem inventar, e nego queimou a cidade toda, destruiu a cidade. E era uma cidade só de, assim, predominantemente negros, bem-sucedidos, médicos negros, banqueiros negros. E assim, os caras foram massacrados, cara. Massacrados. Até hoje, assim, a Cruz Vermelha Americana não se dignou a dizer quantos mortos tiveram. Preferia não dizer os números. Assim, é uma coisa entre 100 e 300, mas não afirmou, assim, lavou as mãos. Então, assim, olha que história louca também, né? Eu achando que era uma coisa ficcional, fui ver, é fato, é histórico. E pelo que eu li, muitos americanos também só descobriram isso vendo o Watchmen. Não tem, né? A história a gente não sabe. A gente sabe a história contada pelo ponto de vista do vencedor. Então não dá para mostrar essas coisas, né? Como aqui. Agora que a gente, na democracia, né, que a gente estava falando, nessa democracia recente, é que a gente começa a revirar algumas coisas da nossa história e descobre dos nazistas que tinham não sei aonde, um hospital genocida em Barbacena. Você vai descobrindo, você vai desenterrando essas coisas, mas você só pode fazer isso numa democracia, onde o pensamento é livre. E é isso que nós estamos, isso é que estão lutando, né? Estão querendo evitar o pensamento livre. A gente tem a história contada pelo WhatsApp, para a ala bolsonarista. Essa é a história segundo as alucinações do Olavo de Carvalho. É o povo alucinado. Isso aí é uma outra coisa, é um problema de saúde pública, esse negócio de fake news. Acho que eu vejo aqui cada barbaridade que não dá, que não fecha. Não dá. Tem uma parte que a gente tem que também começar a pensar como a gente vai lidar com a incoerência. Porque assim, a incoerência existe, a incoerência ganhou voz, e a incoerência não obedece à regra. As pessoas, tem que conversar, tem que debater. Não, e eu não estou falando que é para ser violento nem nada, mas às vezes não dá para conversar, pô. Não dá para conversar. Pessoa que nega a esfericidade da Terra, vamos dizer assim, pô, não, o que eu vou conversar? Né? Não dá para conversar. Então, é difícil. Tempos difíceis. Acabou que a gente partiu da discussão do racismo, da repressão policial, e já entramos no bolsonarismo e no olavismo. Eu vou encerrar esse assunto por aqui, porque, enfim, eu acho que isso ainda vai render nos próximos programas, porque ainda tem muita coisa para acontecer. E aqui eu já inauguro o segundo bloco, que está correlacionado, peronomútil, né? Que é a incrível ascensão e queda de Wilson Witzel em apenas 1 ano e 5, 6 meses de governo. Em 1 ano e meio ele conseguiu sair de uma eleição meteórica, do qual ele ganhou e ninguém sabe de onde ele veio, para 69-1, ou na verdade 69-0, numa votação simbólica da Câmara dos Deputados aqui do Rio, pela abertura do seu processo de impeachment. Olha, eu confesso a você que quando o Wilson Witzel entrou e começou com aquela conversa do tiro na cabecinha, aquelas bobagens dele, aquela loucura deles, aquele uniforme que vinha com a faixa embutida, eu falei mais de uma vez, de brincadeira, peronomútil, mas eu não acreditava nas minhas próprias palavras, que assim, falei, cara, se o mundo voltar ao normal só metade, esse governador vai ser mais um que vai sair preso quando terminar o mandato. Ele periga já sair preso antes do meio do mandato, na verdade, né? E aí a gente já tem
no nosso hall de governadores presos, o quê? Uns 5, né? Talvez ele seja o 6º. A gente pode contar aqui entre nós. Mas, assim, o Rio de Janeiro virou um estado ingovernável. Essa eu vou começar com você, Fernando. Na minha opinião, nós temos um grande problema que a nossa elite, porque a gente fala elite, a gente fala de um tom pejorativo, mas elite, na verdade, você está falando de uma classe mais abastada que geralmente detém os meios de produção. É nesse sentido que eu estou colocando agora. Elite econômica, não elite cultural, a econômica. Isso. A nossa elite, eu estou percebendo, e para mim com o vídeo isso ficou muito claro, que a elite econômica fluminense do estado do Rio, ela claramente está viciada em corrupção. Isso, para mim, está muito claro. Parece que temos 2 grupos de empresários no Rio de Janeiro que ficam alternando em esquemas de corrupção vindos do governo do Estado. E isso está vindo desde Moreira Franco, passou na Rosinha, no Garotinho, foi no Sérgio Cabral e chegou no Witzel. E o Witzel acabou, eu não sei se ele foi ingênuo, eu não sei se ele foi arrogante, eu não sei se ele foi realmente mau caráter, mas o que aconteceu que, quando ele se elege por base no bolsonarismo, porque ele não era ninguém, mas ele ganhou porque tinha o termo lá juiz no seu nome e tinha aquela onda bolsonarista de acabar com a corrupção. Não era alguém do ramo da política. E quando ele vence, o que ele faz? Ele loteia o Estado em pedaços e dá na mão daqueles aliados políticos que o elegeu. E terceiriza praticamente. Ele deu na mão deu um cheque em branco. Deu um cheque em branco, por exemplo, à SEDAI, do pastor Everaldo, que aconteceu o que aconteceu. Parece que ele deu um cheque em branco. Está acontecendo, desculpe, né? Está acontecendo, acho que já foi resolvido. Eu estou me considerando bebendo geosmina ainda. Ou seja lá que porra que tem nessa água. Não é geosmina, não. Geosmina é para eu poder beber, entendeu? É uma espécie de alívio psicológico. O nome certo é cocô. É fácil. Sim. Nome fácil. Não, sim. E o que eles fizeram quando assumiram? Demitiram os funcionários antigos e botaram gente deles que não tinha preparo nenhum e deu no que deu. E ao que parece, na saúde foi a mesma coisa. Mais uma vez, ele deu a secretaria na mão de um grupo político que já tinha uma ligação com um grupo de empresários que todos sabem que eles fazem esse esquema na saúde e lavou as mãos. Eu quero crer que ele não é um chefe de um esquema criminoso, mas eu fico em dúvida. Porque você fazer um decreto para liberar o Estado de contratar uma organização social que é acusada de vários escândalos de corrupção, da construção de 7 hospitais de campanha, na maior pandemia da nossa geração, que o governador não ia ter esse desleixo com esse contrato, não ia. Alguma coisa ele sabia. Então, o que eu percebo é que temos grupos na nossa elite que estão viciadas em se aproveitar do governo do Estado. E dizem que um grupo é muito ligado a um pessoal da época do Garotinho e um grupo é muito ligado ao pessoal da época do Cabral. Então, parece que esses 2 grupos ficam revezando ali, mamando na teta do governo do Estado. Parece um buraco sem fundo, né? O carioca consegue roubar até na pandemia. Não, a gente vai ter, só antes do Sorrentino falar, só com adendo, a gente vai ter que ter um projeto para construir uma prisão para governadores e ex-governadores do Rio de Janeiro. Agora, só não tem isso porque essa licitação não pode sair porque alguém ia querer roubar na licitação. Então, isso fica muito complicado de fazer, entendeu? Mas é um projeto urgente para o Rio de Janeiro. A minha pergunta é o seguinte: será que se colocasse um governador lá realmente que queira governar sem esse grupo de empresários por trás, ele conseguiria? Ele conseguiria viabilidade política e econômica? Eu fiquei na dúvida agora, porque o que eu estou percebendo é que o cara entra lá, ele é obrigado a escolher um desses grupos que fazem roubalheira no estado do Rio de Janeiro. É um perigo mesmo. Isso eu ia te perguntar, porque é o seguinte: para o cara conseguir ter uma abertura de impeachment de 69-0, ele não se deslegitimou agora, nos últimos 3 meses, né?
Ele entrou ano passado, no início, né, dia 1º de janeiro de 2019, e pelo jeito ele não construiu ponte política alguma, né? Peraí, 69-0 é o que? O partido dele votou contra ele, é isso? Sim, pelo jeito, esse 0 parece que foi um deputado que não votou. Não sei não consegui ver de que legenda ele era. Pô, mas parece que o próprio partido votou contra, então. Votou contra, votou a favor do impeachment. Sim, né? Votou contra ele, né? Votou para ferrar ele. Sim. Isso daí é bullying. É bullying. O cara, pô, é do teu partido e você vota para derrubar o cara. Isso é bullying, gente. Isso é aquela criança que está na escola e está apanhando os coleguinhas. Coisa horrível. Tá muito adulto para chamar ele de careca, né? Aí fizeram bullying por impeachment. Exatamente. Bullying por impeachment. E aí todo mundo votou, menos um que não foi. Que ninguém sabe. O Witzel falou que ele orientou o partido dele a votar pelo impeachment. Foi o que ele falou. Nossa Senhora. Mas parece... Sabe o que parece isso? É um estrategista. Brilhante. Isso parece o Eduardo Bolsonaro, quando perdeu aquela votação lá de que o Congresso limitou o controle do governo sobre o investimento, e aí eles votaram a favor do Congresso controlar uma fatia maior do orçamento, e aí quando eles se deram conta de perder, não, a gente achou que era melhor votar contra a gente mesmo, né? Mas esse tipo de desculpa. Vamos lá. Em relação ao Witzel, eu sinceramente já não sei mais. Esse episódio nunca vai ver a luz do dia, mas no episódio piloto que a gente gravou, antes de toda essa maré, dessa onda que deu um caixote no Witzel, a gente comentava que tinha a impressão de que poderia rolar alguma coisa com ele, até pelos comentários do Bolsonaro, do grupo do Bolsonaro, né? Porque estava começando a pipocar esses escândalos na saúde aqui do Rio. Eu lembro... Só para te lembrar, a gente gravou esse episódio que jamais assistirão, a gente gravou na véspera dele ser preso. Isso. Quase que a gente gravamos. Só que assim, na época, eu achava... Na época eu achava que o único erro dele foi esse, um desses que o Fernando apontou bem, que era o de dar na mão de determinados grupos o Estado. Porque, assim, vovó já me dizia, tudo que vem fácil, vai fácil. Ele caiu de paraquedas lá no Palácio Guanabara e ele não faz a menor ideia do que fazer lá. Ele não sabe governar absolutamente nada. Se a gente já achava que tinham colocado um inapto na presidência da República e colocaram um inapto, além de tudo, com problemas cognitivos seríssimos, o cara limítrofe mesmo. No caso do Witzel, ele não é tão limítrofe assim, mas ele é menos preparado politicamente ainda do que o Bolsonaro. E essa votação na Alerj mostrou isso. É verdade. O cara... Não, acho que politicamente o Bolsonaro não é... Assim, o Bolsonaro é uma pessoa estúpida. Sim. Mas politicamente ele não é estúpido, não. O Witzel é. O Witzel não faz a menor ideia nem de como administrar no dia a dia, né, como gerir o Estado, muito menos na parte política. Então, assim, ele não tem base popular, né, porque ele foi eleito da forma esdrúxula que todo mundo sabe. Ele não tem base na Alerj, isso ficou claríssimo agora com essa votação do impeachment. Se havia alguma dúvida, já... Ele não tem secretários. Me cita aí secretários do governo Witzel, por exemplo, um Sérgio Moro, um Paulo Guedes, né? Um posto Ipiranga que a imprensa possa focar. Não tem, entendeu? Então a bomba vem no colo dele. Ele não botou ninguém claramente super capacitado para área nenhuma. Ele pegou o Estado, loteou, o caso da SEDAI, que o Fernando comentou, é um exemplo perfeito, loteou para quem ali na última hora do segundo turno o apoiou, jogou na mão deles e ele foi fazer o que ele gosta de fazer, que é posar de Miss Universo, de botar faixa, de posar para as câmeras, de dizer que vai matar todo mundo. Ele gosta disso, dar soco na mesa. Só que agora eu também já não sei, porque o caso ali da saúde nos hospitais de campanha é um negócio tão grave e qualquer um no Rio de Janeiro sabe da fama dessa IABAS, né? IAPAS. Não essa, né? Várias OS, né? Esse negócio de OS na saúde é para dar uma derrubada em qualquer neoliberal aí, mas isso é um assunto para um outro programa.
Porque isso aí é uma brincadeira, esse negócio da OS do Rio de Janeiro. Receita de dar merda, né, cara? Mas conseguiram piorar, né? Se a saúde já era ruim na mão do Estado, quando você bota na mão das OS, ela conseguiu piorar mais ainda. Mas esse é um assunto muito longo. E, assim, o negócio é tão esquisito que eu já estou começando a duvidar que ele não soubesse de nada. E se ele sabia, ele é um idiota total e completo, porque ele jogou no lixo o governo dele agora, jogou no lixo qualquer chance dele ser presidente, que era o que na cabeça dele era possível, por isso que ele estava em guerra com o Bolsonaro. Então, eu sinceramente não sei. O Witzel, para mim, continua sendo uma esfinge. Eu não faço a menor ideia se ele se envolveu mesmo nisso, se não se envolveu, se ele é só inapto, se ele é corrupto. Eu não faço ideia. Vocês aí que são mais espertos que respondem. Ô, Rico, Rico. Fala aí. não, é que você colocou a questão da questão da articulação política do Witzel. Eu acho que é importante apontar que ele ganha, né, como a gente relatamos aqui, apoiado pelo Bolsonaro, e quando ele entra no governo, algo acontece, ele vê algo lá dentro que ele percebe que seria interessante ele se afastar do Bolsonaro. Provavelmente, lá dentro ele fica sabendo mais de perto a relação do Bolsonaro com a questão das milícias, coisa e tal. Também tem a questão da Marielle. Enfim, o Witzel escolhe romper. Na minha opinião, ele rompeu muito cedo, porque ele imaginou na cabeça dele o seguinte, que ele conseguiria fazer um baita governo e criaria uma corrente de opinião própria dele. Então foi engraçado que ele tinha o campo progressista batendo nele por causa daquela postura de tiro na cabecinha, e tinha os bolsonaristas arrebentando ele, chamando ele de traidor. E na LERJ ele fez uma costura muito heterogênea, que o cara que comandava ali para ele na LERJ é um cara do PT, que é o André Siciliano, que é o presidente da LERJ. Ele era o cabeça de uma base Witzel totalmente heterogênea com vários partidos. Só que aí teve essa questão, né, dele fazer esse loteamento, ver os escândalos de corrupção, a sua imagem foi ficando desgastada, foi muito desgastada com a SEDAI e com a questão do hospital de campanha. Foi pior ainda, então aquele meio da população que não sabia se criticava o Witzel ou se apoiava, acabou sendo influenciado tanto pelo campo progressista quanto pelos bolsonaristas a criticar o Witzel. Então, esse escândalo ele perdeu do dia para a noite essa meiuca da população, porque ele tinha dois grupos ideológicos batendo nele e ele perdeu e acabou perdendo esse pedaço da população. Os deputados da Leste ficaram pressionados, porque eles não tinham como ir contra a opinião pública para deixar investigar para a questão dos hospitais de campanha. E para piorar a situação, tinha um secretário chamado Lucas Tristão, dentro da Secretaria do Governo, que dizem que ele estava fazendo dossiês, gente, ele está fazendo dossiês acerca dos deputados da LERJ. Essa é a fofoca interna, que esse secretário é um secretário muito louco, que estaria puxando tudo de podre dos caras para poder fazer chantagem. Então, isso é antigo, lá no governo Witzel. E agora, recentemente, com o Witzel enfraquecido, voltou novamente que ele estaria preparando uma nova rodada de dossiê. E aí aconteceu, a votação aconteceu. 69 deputados, porque todo mundo ficou com medo. Tira esse cara porque estão montando coisa, né, contra a gente. E o engraçado é que agora o Witzel, essa semana, ele exonerou esse secretário do dossiê e dizem, né, saiu uma notinha no jornal, que quem recomendou ao Witzel exonerar esse secretário problemático teria sido a mãe de santo da Helena Witzel, que recomendou, porque os orixás falaram que seria recomendável tirar o Lucas Tristão. Não estou brincando, gente. É a notinha, se não me engano, da Veja. Bom, já foi mais profissional. A gente antigamente contratava o Instituto Cobra Coral. Pô, vamos ver, né? Vamos ver se dá certo para a gente pegar o endereço aí dessa senhora, né? Não, mas não deu certo não, gente, que ele tomou 69 e não deu certo, foi um fracasso. Não, mas não sei, mas ele não pagou o trabalho, pô. Nossa, fez pela OS, fez pela IABAS, aí não chegou o dinheiro. Tem que ver. Eu quero fazer uma pergunta pragmática agora. Dá para escapar de 69-0 na hora que o processo abrir? Opa, escapar de 69? Cara, dá porque a gente sabe que tá à venda, né? A LERJ já escapou muita gente. Muita gente até com
galinheiro mais sujo que o dele. Mas eu duvido muito. Eu acho que não tem mais salvação pro governo Witzel, não. A galera do Bolsonaro, isso aí pode incluir os deputados, né? Porque a gente sabe que tem uma galera ali pró-Bolsonaro na Alerj também, mesmo que não, alguns oficialmente, outros não oficialmente. Essa galera nunca vai aliviar para o Witzel. A galera da esquerda não tem por que aliviar para o Witzel. Então, não sei, ele tá nas mãos da galera venal aí. Só que é aquilo, o Estado tá ferrado, o Estado do Rio de Janeiro tá falido. Então não tem nem dinheiro para dar. Não tem nem aquelas galinhas, aquelas furnas, aquelas galinhas dos ovos de ouro que tinha, Rio Previdência. Não tem mais nada, entendeu, para ele dar. Então, eu não sei, sinceramente, eu não vejo o Witzel saindo dessa barca furada aí. Na melhor das hipóteses para ele vira um zumbi aí até acabar o mandato, mas eu duvido. Ou ele vai ser preso. Eu acho também que está liquidado. A pergunta é para que salvar, né? Para que salvar? Não tem. Eu acho que está liquidado. Ele tentou acenar com... Assim que a pandemia começou, ele tentou fazer um movimento parecido com o governo federal, de outra maneira, um pouco diferente, assim, que eu acho uma loucura, que é um plano de privatização para salvar a economia. Eu falei, meu irmão, mas tu vai privatizar o quê? Se a economia mundial vai cair menos 10, menos 7, e o Brasil vai cair menos 9, né? Tu vai privatizar o quê? 2 mariolas e um pirulito? A verdade dessas coisas todas é que já estava ruim, né? Essa que é a verdade. Sim. A gente fica tentando, né? A gente sabe, mas assim, a pessoa fica tentando botar a culpa no vírus, né? Porque o vírus só precipitou um monte de coisa que estava claro. incubado. É só isso que aconteceu. Esse governo estava tropeçando já, estava bêbado, alucinado. Aquela questão da água, aquilo ali já era para impeachment. Você botar a população toda do estado do Rio para beber água podre. Pô, você tá maluco. Isso é para derrubar. Não, e a condução dele foi péssima, né? A condução dele do caso foi horrorosa. Ele não dava satisfação. Péssimo. Mas era horroroso porque ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele sabia tanto quanto a gente. Sim, caramba, exatamente. Então é a tal história. Já era para ser empichado ali. Ali já era daquele dia lá, não sei porque não aconteceu, mas era isso. O dia que ele foi para a televisão, vamos resolver, e não resolveu, porque ele deu prazo, ele falou, daqui a uma semana a água tá boa, e a água não tem nada demais, é só um gostinho de fundo, não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus. E tudo que a Alerj quer, e tudo que os deputados querem vão tirar o vice, e quem vai comandar o Rio de Janeiro não vai ser o vice, que deve ser alguém figurativo sem força política, vai ser a Alerj. Então teremos novamente, como foi com o Pezão, o governo da Alerj. Vai ser o governador mais jovem da história do Brasil, se esse vice assumir, sabia? Acho que ele vai barrar o Ciro Gomes. Sério? Nossa. Eu acho que ele é mais novo do que o Ciro era quando foi eleito. Quem é o vice? Desculpa a ignorância, eu não faço a menor ideia quem seja. Bicho, é um cara do PSE, desse PSD, é PSD o partido dele, né? Sem dúvida será o governador mais jovem da história do Rio de Janeiro. Mas é um moleque, botaram lá figurativo. Você imagina se o Witzel vai botar um vice que faça qualquer sombra a ele. Ele botou um cara mais anulado, tanto que estamos aí. O cara foi abrir um processo de impeachment, mas ninguém sabe qual é a cara do vice-governador. Não, mas Caraca, eu não tinha parado para pensar nisso, é verdade, eu não faço ideia. Não, você pesquisar. Cláudio Castro, o vice. Disse nada, Ele tem 41 anos. 41? Não disse nada. 41. Então ele é o mais jovem da história do Rio, do estado do Rio. Então não passou o Ciro. Eu não sei. Não é gato isso, não? Não, é um famoso ninguém. É o famoso quem, né? Não sei. Cláudio é um advogado que era do PSC lá também. Pegou qualquer um lá, eu acredito, sei lá. Eu não sei o que ele faz enfim, apareceu aí. E eu li, agora não vou me lembrar onde, que o Witzel, se isso é verdade ou se é só maldade, eu não sei, que o Witzel mandou o cara lá para negociar na Alerj, para tentar defendê-lo lá, mandou o vice para tentar defendê-lo e tentar fazer uma costura política não é possível, para melhorar. No Brasil não dá certo. Eu juro que eu ouvi isso.
Deve ser, mas eu vi num veículo sério, então assim, não parecia que era piada, não. Era alguma coisa. Então, eu tinha que procurar, eu esqueci, tinha que ver. Mas é um negócio ridículo, porque assim, o vice é para conspirar, gente. Como é que vai mandar o vice? Ô Temer, vai negociar para mim esse negócio do impeachment lá, Temer, por favor. Teve alguém fazendo coisa parecida. O vice, inclusive depois desses episódios todos que a gente teve, eu começo a olhar o vice com outros olhos, entendeu? Eu sempre olho assim, quem é o vice. Não, esse caso do Witzel, eu nem sabia quem era o Witzel, nem quem era o Witzel do Witzel. Pô, trava a língua. Porque ninguém sabia quem era esse cara. Esse cara saiu, sei lá, de um buraco qualquer, apareceu do nada, igual um gênio, esfregaram a lâmpada, saiu esse demônio aí. Aí, pô, o cara veio. Todo mundo votou nele, porque ele foi lá rasgar a placa, fazer aquele espetáculo lá que eles fizeram e pronto, e elegeu. E elegeu mais aquele monte de coisa. Tem uns deputados aí que, pelo amor de Deus, os caras só falta babar. Mas aí... Então vou aproveitar, já que a gente falou do pessoal da hidrofobia, vou aproveitar para entrar no governo federal, né, sobre a situação do governo federal, que é o seguinte: o Bolsonaro tentou aí esse movimento totalitário, que eu acho que essa tentativa de movimento totalitário que a gente está vendo aí, muito se discute se há esse risco, se não há, né, de um golpe. Eu acho que cabe a gente jogar isso com mais calma para o próximo programa e dissecar isso com mais cuidado. A minha pergunta é o seguinte: agora, desde que a gente gravou o primeiro programa, em que isso entrou na pauta, na nossa primeira pauta, agora a gente tem um ator novo, que é o famoso Centrão, segundo o nosso general Heleno, que, além de tudo, ainda tem atua como pagodeiro do PSL nas horas vagas. Agora que o Centrão entrou como esse ator novo, né, o Bolsonaro, que estava numa reta de desgaste lenta, porém constante, finalmente conseguiu o seu rumo de governabilidade, conseguiu construir a base política que ele jamais trabalhou para ter. O governo se sustenta agora. Eu fiquei um pouco decepcionado entre aspas, né, com a pesquisa mais recente. Eu achei que ele teria erodido mais do que erodiu de fato. O que vocês acham? Cara, eu acho que a gente vai... Enfim, ele está lutando para se manter. E aí é um negócio que eu falei do vice, num outro bloco, entendeu? É uma questão de ter que articular todo mundo para ver o que vai acontecer. Então, assim, por enquanto, ele está comprando esse apoio aí, você vê que criou aí um ministério, né? Aí ele vai falar que o cara não ganha nada, como se um ministério inteiro fosse só o salário do ministro, né? Não é óbvio que não é, né? Criou um ministério, entregou para enfim, está fazendo negócios lá, está negociando para se manter e para ter apoio político. Eu acho que está jogando certo dentro do que ele tem, né? Ele tem que fazer isso mesmo. Que outra opção ele tem? Vai continuar batendo de frente com todo mundo? Não vai conseguir, né? Então ele vai fazer isso, tá negociando para se manter no governo. Acho que vai conseguir? Acho que tem dois fatores. Um é o próprio Centrão, que vai ajudá-lo ali, e o outro é o vírus. Enquanto estiver na pandemia, está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, porque a gente também não sabe. Então, é muito difícil fazer o impeachment de alguém sem ter um projeto pós, né? Lembra que teve aquela história lá de conversar, a gente tem que fazer um pacto com todo mundo, com o Supremo, com tudo? Então, é isso. Tem que sentar lá com o vice dele, que é o Mourão, e juntar todo mundo, e todo mundo tem que dizer, olha, quando ele sair, como que ele vai sair e o que vai ter no governo pós-saída. É isso que tem que fazer. Estão fazendo isso? Não sei, a gente não vai saber. Quando foi no impeachment com a Dilma, fizeram isso. Você vê que mudou tudo, já estava tudo mais ou menos organizado. Foi um negócio já preparado. Então é isso. Não tem ele articulou uma reforma trabalhista. Não tem impeachment puro, né? Assim como não tem impeachment por crime de nada, entendeu? Crime de responsabilidade, conversa.
o impeachment é o crime de responsabilidade mais a questão política. Também é meio conversa isso, entendeu? É a questão do crime de responsabilidade, isso no meu entender, tá, gente? Eu também não sou nenhum gênio, não, hein? Eu sou até meio burro. Mas, assim, é o crime de responsabilidade, é o apoio que você tem da casa lá, o apoio parlamentar, o apoio do povo também, que se o povo estiver na rua a favor do cara também fica difícil derrubar, e tem que ter o projeto. Tem que ter o projeto pós-impeachment. E eles conversam isso. Ninguém, assim como ninguém protege ninguém do impeachment de graça, também ninguém impeacha o outro de graça, né? É tudo o que a gente ganha com isso. Às vezes é até gente de boa fé. Não, eu quero esse cara fora mesmo, e só sair já é um ganho. Mas é assim, é tudo uma costura. E essa costura eu não estou vendo. Ele está costurando lá com o Centrão para se segurar, e eu estou com uma certa dificuldade de ver essa costura. Tanto da parte da direita, dos inimigos dele da direita, que agora são quase todos, né? O Moro é inimigo dele, o Caiado é inimigo dele, todo mundo é inimigo dele, né? Eu não estou vendo essa costura, e também não estou vendo no campo progressista. Quer dizer, no campo progressista estou vendo o Ciro Gomes falando, a Marina se juntando, até o Fernando Henrique foi lá falar também. Agora, vai ter uma hora que tem que sentar todo mundo, e aí é que tem que ver. Inclusive, o Lula tem que sentar também, todo mundo. Todo mundo é todo mundo. O Lula acho que vai demorar, hein? O que você acha, Sorrentino? Me diz o que você acha sobre esse papel do Centrão. Esse novo ator vai fazer o seu papel? O Centrão vai sustentar o governo Bolsonaro até o fim? Ou pelo menos até a eleição? Olha, eu até acho que eu já tive mais certeza que o Bolsonaro ia cair. Depois da reunião, daquela fatídica reunião ministerial, que foi boa para dividir as pessoas, né? Quem acha que aquilo ali é normal, republicano ou bom em qualquer aspecto, é um pessoal esquisito, né? Um pessoal que é bom evitar. Mas é muita gente. Infelizmente, eu acho que aquela entrevista deu um fôlego para o Bolsonaro. Então, eu acho que assim, se o Bolsonaro vai se segurar ou não, eu acho que não depende do Centrão. O Centrão, não vejo o Centrão tendo força nem vontade política para derrubar o Bolsonaro, se ele tiver muito pouco apoio popular, uma pressão pesada da imprensa. A pressão pesada da imprensa já tem, e eu creio que vai continuar tendo. Tem que ter uma pressão pesada política, né, de muita gente em cima, o próprio STF, que também eu acho que vai continuar fazendo pressão para derrubar, mas tem que ter um movimento dentro do Congresso, um movimento político, um movimento do judiciário e falta de apoio popular. Para mim, o principal problema é esse último, porque se não, sem apoio popular, pressão no Congresso vai ter, porque, né, eles não vão bater de frente com a vontade popular. Se tiver que derrubar o Bolsonaro, eles derrubam, e não é Centrão que vai comprar uma briga com o país, com os lobistas, com a imprensa. Eles não vão comprar essa briga, e o caso Dilma a gente viu lá que foi o melhor exemplo de que eles não compram. Se o presidente for um pato manco, ele vai morrer. O que me preocupa é o apoio popular, que o Bolsonaro ainda tem. Não é mais maioria há muito tempo, já está longe de ser maioria, mas não é um apoio popular que se possa desprezar. E é um apoio, e é um grupo feroz, entendeu? Então, para impeachment, para evitar impeachment, eu acho que é o suficiente. Para um presidente não precisa muito, o presidente tem que fazer muita força para cair. Apesar do Bolsonaro fazer muita força para cair, sabe-se lá porque ele ainda tem um apoio popular muito forte. Então, eu acho que enquanto ele ainda ficar firme aí nesses 30% dele, eu não vejo ele caindo, não. Vai ser um zumbi até a próxima eleição, mas eu não vejo ele caindo, não. Tem que... E a pandemia pode fazer com que esse apoio reduza mais ainda. Vamos ver os próximos capítulos. Eu vou fazer um contraponto de uma coisa que você falou, e aí passo para o Fernando. Eu acho que na rua, atualmente, ele perderia feio. Se a gente pudesse ir para a rua, eu acho que ele ia tomar um susto. Mas eu acho que ele não cai, porque a gente, quando for para a rua,
a gente vai chegar nessa pauta da democracia, da defesa antifascista, blá, 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 e eu acho que o calcanhar de Aquiles, o que derruba ele de vez, é o Guedes. E o Guedes, por enquanto, está blindado. Mas aí eu vou jogar para o Fernando me diz se ele, em qual ponto ele concorda. Eu gostei muito da análise do Sorrentino sobre a questão do apoio popular, porque é verdade, não são mais maioria. Esse movimento Somos 70% é um movimento muito para conscientizar as pessoas que a maioria da população está contra o Bolsonaro. Se é 70%, eu não sei. Mas o que eu sei é que tem aqueles 30% consolidados. Não sei se esses 30% vão para a rua. Concordo com o Rico, acho que eles não vão. Porque eles, por exemplo, na época da eleição, eles ficaram escondidos. E o pessoal que considera o governo regular, mesmo aquele do regular que tende para o bom e ótimo, também esse não vai para a rua defender Bolsonaro. Eu acho que se tivéssemos ruas, a pressão estava maior. Mas existe um 30% bem consolidado. E o meu medo é fazer o impeachment com esse 30% consolidado, vamos dizer que o impeachment passa. Você vai ter 30% perturbando, enchendo o saco e criando aquela mitologia de nossa, nós vamos tirar do poder. E tudo de errado que acontecesse no governo posterior ou o governo pós-2022, eles iam criar aquele mito, né, do mito. Entendeu? Então eu tenho essa preocupação. O problema é que essa base consolidada dele, é o que eu falo muito nos meus vídeos no canal, é que é uma ligação, é uma conexão puramente emocional, não é racional. Eles não estão ali por conta de racionalmente entender o governo Bolsonaro como bom ou ótimo. O entendimento deles é uma ligação emocional que o Bolsonaro se comunica com ele, fala com as bobeiras, com as bobagens, fala que o cara quer ouvir, e aí o cara entra no time. E essa que é a verdade. É identificação. O time e o cara entrou, virou torcida. E o cara não vai sair dali porque ele não vai admitir que está errado. É puramente emocional. Então, assim, é muito difícil romper essa base dos 30%. Agora, sobre o Centrão não segura nada, não. Até porque o Centrão não é um Centrão, são vários grupos. Ele está favorecendo alguns, mas não significa que ele favorecendo alguns os outros sigam. Ele agora, por exemplo, favoreceu o genro do Silvio Santos, que virou nosso ministro da comunicação, o genro do Silvio Santos. Aliás, o cara já foi dilmista, já foi lulista, agora é bolsonarista. Mas isso não significa que vai ter o apoio aquele complexo ali. Até porque o Centrão gosta de cargo e liberdade para atuar no cargo. O Bolsonaro, será que ele vai dar liberdade para um deputado do Centrão fazer o que quiser no Banco do Nordeste? Não duvido muito. Fernando, o Centrão é uma espécie de Siri, né? Ele vai de acordo com a maré. Se ele sentir que está virando a maré, ele vai para o outro lado também, na maior tranquilidade. É como você falou, esse cara aí, esse Silvio Santos Júnior aí, que já esteve em todos os governos. É esse tipo de pessoa. Onde tem alguma coisa para ele vai. Eu queria só fazer um adendo que eu achei sensacional e que eu achei que os meios de comunicação falaram pouco. Ele apresentou lá o ministro das Comunicações e falou que estava refazendo, reativando o ministério e tal. E ele falou como se o Ministério da Comunicação fosse para cuidar da comunicação do governo. Eu falei, porra, ele não entendeu o que serve essa parada. Ele falou assim, o Ministério da Comunicação não é para cuidar da sua comunicação, é para cuidar da comunicação do país. Né? Mas ele falou como se fosse um órgão do executivo, quer dizer, fosse um órgão de comunicação do executivo, sabe? Tá meio perdido. Ou trabalha nesse registro burro também, né? Não sei. Ele trabalha assim, não é possível que seja tão... Ele joga isso, e aí o pessoal lá, esses 30% que o Fernando falou, compram essa informação. Mas eu acho que ele é burro também. Entendeu? É mais fácil para a tosqueira dele entender. Ou então é porque ele achou que a live não tá boa, ele quer trocar a internet, tá precisando fazer um leilão de 5G, tá querendo... não sei, então, só se ele acha isso, né? Melhorar a comunicação do Palácio. Esse ministério foi para agradar o PSD e o Silvio Santos, não tenho dúvida disso. Isso aí... Isso. Não, sem dúvida, mas é porque toda a máquina de comunicação dele, que ele tem atualmente, que é o tal do puxadinho do ódio e as tramóias lá do Fábio Weingarten, agora, teoricamente, são subordinadas a esse ministro das comunicações que ele botou lá. Ou seja,
Se qualquer um desses dois órgãos dele derem merda, o sogro do Silvio Santos é que vai botar o Fluffs na reta. Então, assim, isso pode dar algum problema. Ou não, o cara também pode ser bom, matar no peito e vambora, entendeu? A conferir. Eu acho que o cara é disso. O cara é do ramo de matar no peito, entendeu? É tudo gente que vai com a maré. É tudo gente que vai assim. É o Zeca Pagodinho do mal, isso aí. Deixa a vida me levar. Esse pessoal, esse cara que você falou aí, né? Mata no peito. Eu acho que ele mata no peito porque a vida desse pessoal é assim, entendeu? É tudo ir conforme a maré, entendeu? O vento tá para cá, a gente vai para cá. O vento tá para lá, a gente vai para lá. Inclusive o próprio Silvio Santos é isso aí também, né? Você vê que ele tá... tira o jornal, bota o jornal, no jornal que só pode falar isso, o jornal que pode falar aquilo. Eu nunca vi isso. O cara comanda... Quer dizer, claro que tem uma linha editorial, mas isso não é linha editorial. Isso aí não, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, agora tem que falar bem do governo. O Silvio Santos é o homem da semana do presidente. Quem é jovem não vai saber o que é isso. Mas é o cara que... Não vai lembrar. Toda semana o cara tinha 15 minutos de domingo só filmando o presidente lá e ele puxando o saco do presidente. Seja que presidente for. Era isso. Podia ser qualquer um. Era presidente, ele estava lá para puxar o saco. Então é isso. Isso aí. Eu vou encerrar esse bloco agora, porque eu acho que na próxima semana a gente vai ter tudo isso um pouco mais claro. Um pouco mais desse centrão, da atuação dele, um pouco mais dos desdobramentos lá do que está rolando no STF, da parte ruim para ele. E aí a gente discute com mais profundidade essa questão dessa ameaça teórica do fascismo. E aí eu abro para o nosso último bloco, que é um bloco em que a gente vai ficar... Quer dizer, agora entra um pouco daquele humor negro carioca, né? Que é o seguinte, a gente, recentemente, apesar da nossa curva de contágio do Covid aparentemente permanecer em crescimento, porque ninguém testa porra nenhuma nessa cidade, nesse país. Então, né, não sei como é que consegue tirar a conclusão sem dados, mas aparentemente a curva continua subindo. Independente disso, todo mundo resolveu relaxar na quarentena. São Paulo relaxou. São Paulo, que era muito combativo ao presidente, relaxou, foi forçado a relaxar de alguma forma. Aqui, Crivella quis relaxar, aí o Witzel foi contra, depois o Witzel queria relaxar mais que o Crivella. Eles ficaram numa disputa um pouco oligofrênica ali sobre quem queria relaxar mais o quê. No final das contas, a população nessa zorra desses sinais trocados para a população em geral do Rio de Janeiro liberou geral, tá todo mundo na rua, quer dizer, eu não tô, acho que vocês também não, mas o grosso tá na rua, liberou geral. Galera indo pra praia, abriu o shopping no domingo, ou na segunda-feira, agora não me recordo, tinha fila quilométrica para entrar no shopping, nunca vi tanta vontade de ir ao shopping. O Rio de Janeiro é uma cidade de tantas qualidades, né, tantos predicados, mas a galera correu e foi pro shopping. A pergunta, na verdade, é o seguinte: vocês também acham que era muito cedo para abrir? Acho que vamos falar especificamente do Rio, que eu acho que é o que a gente vê com mais proximidade. Como é que vocês enxergam isso? A gente abriu cedo demais? Qual é a perspectiva no mero chute de vocês? Rapaz, e se isso vai pesar em dezembro? Como o povo tá com saudade do shopping, hein? Deus do céu. E o engraçado que era para ser algo, né, por etapas, uma reabertura lenta, gradual, o povão não quis nem saber. As feiras ficaram cheias, teve pagode, e a máscara, a pessoa já jogou pro alto, quer nem mais saber de máscara. Eu estou impressionado. Mas quando vê a notícia de reabertura do shopping, Rico e eu vi, eu pensei, caramba, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E foi o que aconteceu. O problema todo, Rico, é que o resultado dessa flexibilização vai se dar daqui a 2 semanas. Porque é o que nós fazemos hoje, o reflexo daqui a 2 semanas. E eles estão contando com um hospital de campanha e a margenzinha que existe hoje na rede de leitos vagos. Que, por exemplo, no Rio não entrou em colapso, mas está em 80%, 75%. A rede privada está com 75% dos leitos ocupados. Então, eles estão contando com essa margenzinha e com os hospitais de campanha. Olha, tomara que dê conta, porque no ritmo que as pessoas foram para a rua, se bem, Rico, eu estou achando que foi uma medida muito pontual por causa do Dia dos Namorados. Estou com essa impressão.
O que eu achei uma sacanagem, inclusive, né? Porque assim, a gente botou, teoricamente, a gente está botando a vida das pessoas em risco em troca de um feriado comercial. Agora eu já né? tenho notícias de que locais que flexibilizaram já está explodindo. Por exemplo, Paraná é um local que flexibilizou e tal, já está explodindo, já estão falando de voltar. Podemos ter a tal da segunda onda aqui, que nem passamos da primeira, nem vai ter a primeira e a segunda junto. Tomara, vamos pedir a Deus que não seja uma tragédia. Você sabe que eu fui checar um dado, antes de passar pro Ricardo ou pro Sorrentino, eu fui checar um dado que eu achei essa taxa de ocupação muito baixa, né, pro grau de contaminação que o Rio está. E aí eu vi um dado que depois eu procurei para trazer aqui, não encontrei, que eu vi um dado de que as pessoas que são internadas na UTI, na rede pública, 2 em cada 3 não estão se curando, estão morrendo. Aí eu falei, então deve ser por isso que os UTIs estão com 87%, porque o cara não está ocupando as UTIs os teóricos 15 a 20 dias que normalmente a pessoa ocupa para se recuperar, né? Se 2 em 3 estão morrendo, as UTIs estão ficando muito mais livres, né? Muito mais rápido. Talvez isso explique porque já era para ter explodido aqui em teoria. Em relação à pandemia, eu vou até pedir aqui para Garbosa Produção do Bancada Carioca disponibilizar um e-mail, um correio para os nossos ouvintes mandarem cartinha, porque se você é um dos que estava na fila do shopping, da C&A, da loja americana, para me explicar o que passa na cabeça dessa galera, porque, porra, não é possível, cara. Que loucura é essa que a galera não consegue ficar 2 meses, 3 meses sem ir ao shopping sob o risco de morrer? O que tem de tão interessante assim no shopping para você colocar a tua vida em risco? Nem praça de alimentação estava aberta. Não, vou no Outback. Porra, não, nem isso, cara. Os caras querem só bater perna no shopping e, sei lá, cara, é uma maluquice. Que vida triste é essa que vocês têm, cara? Vamos procurar um psicólogo. Acho que muita loja não abriu, né? Parece que muita loja não abriu, algumas, porque inclusive já faliram, né? Eu não sei, cara, eu não faço a menor ideia. Eu queria que o pessoal aí, nossa legião de ouvintes, se tivermos pessoas aí malucas de shopping, malucas de C&A, manda uma cartinha pra gente aí com selo, com tudo, explicando qual é o raciocínio, porque eu quero entender. Porque, porra, cara, se você vê um cachorro na rua, ele não coloca a própria vida em risco. Por que as pessoas colocam a própria vida em risco a troco de nada? Eu não sei, eu não entendo, não. E é isso. O Ricardo vai explicar pra gente. Não, eu vou... Rapaz, é que vocês não viram a feira de Campo Grande, Zona Oeste, Big Field. Eu acabei passando em frente, os bares botaram todos e o pessoal tava tomando cerveja, fazendo churrasco nesse domingo que passou. Surreal. Eu moro no Pichincha. Aqui, em Jacarepaguá, né? Uhum. Aqui o pessoal ainda respeita mais um pouco, Pichincha, freguesia, mas eu tive que ir na Taquara, no banco, cara, muito mais movimento do que durante o ano. Eu não sei, mãe, é velha com criança sem máscara, eu não sei explicar. Eu sinceramente também não consigo acompanhar esse raciocínio, como é que a pessoa não consegue ter um mínimo de autopreservação. Eu vou só fazer uma observação. Tem essa questão, eu acho que a gente está tão naturalizado com a morte aqui no Rio, a população pobre acho que ainda mais do que a Zona Sul ainda se espanta com essas coisas, né? Mas assim, eu acho que a população pobre do Rio está tão naturalizada com a morte que, assim, porra, a morte que ele não enxerga não é, sei lá, não são os traficantes, não é a polícia entrando atirando, é um troço que ele vê, ouve, né? Um troço conceitual, etéreo. Acho que eu acho que é um pouco isso, né? Assim, tô chutando, mas enfim. Não, eu vou tentar explicar. Não, eu acho que tem vários fatores aí, né? Aí a gente tem que ser... É muito difícil, e essa é a dificuldade para tudo, né? Você pensar na população como algo homogêneo. Não é. É heterogêneo mesmo. Então vai ter vários aspectos. Eu moro em Botafogo, aqui não tem movimento nenhum,
tá bem tranquilo. Mas as minhas fontes todas, eu tenho amigos que são de Madureira, e disseram, olha, Madureira tá como nunca. Então, quer dizer, tá todo mundo na rua, entendeu? E aí o que acontece é o seguinte, tem vários aí é que eu vou falar que tem vários fatores. Muito comércio informal que o cara precisa trabalhar. O cara precisa trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Ele não está vivendo com 600 contos, vai botar a barraca na rua. E vai tentar dar um jeito de ganhar dinheiro. Aí o dinheiro que ele vai ganhar, ele já está se expondo ali mesmo. Então ele pensa, bom, ganhei aqui, posso comprar ali, posso gastar ali e tal, e aí o que está na rua vira o outro que está na rua, então faz essa pequena bola de neve dos trabalhadores que já estão expostos a risco mesmo, e aí entram numa de que, bom, já estou exposto mesmo, vou para o shopping. Por que vai para o shopping? Aí eu vi uma matéria dizendo, no Leblon e na Barra, que eu considero onde tem as pessoas que eu conheço, são as pessoas mais chatas nesse sentido de que, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir. Bom, agora abriu e ninguém sai, porque tem dinheiro para pedir comida em casa, tem grana para o cara entregar e tudo mais. Agora, em Campo Grande, em Madureira, no Norte Shopping, todos esses lugares abriram, ficaram cheios, não sei o que e tal. Por quê? Porque imagina, cara, você mora lá no Caxambi, num apartamento de 40 metros quadrados com 2 filhos. Aí você já tem que trabalhar, ou não tem que trabalhar, ou está fazendo home office, está lá com aquelas crianças lá dentro que não podem sair, não podem ir para lugar nenhum. O shopping é área de lazer, protegida, boa. É triste a gente falar isso, mas assim, é isso. O cara vai sair de Campinho e vai, vou caminhar lá na Lagoa. Não vai, cara. Ele vai para o shopping, vai dar uma caminhada lá dentro. Vai comprar alguma coisa. Aí tem uma série de outros fatores. É roupa que precisa. Aí você compra. Aí uma moça que eu falei sobre esse assunto, ela estava me explicando. Eu quero comprar roupa para o meu filho. Aí a roupa é 40, o frete é 60. Não dá, gente. Não dá. Aí precisa ir pessoalmente. Aí tem gente que tem dor de dente, vai no dentista. E o dentista onde é que é? Às vezes num centro comercial desse. O cara já está na rua, vai no shopping. Agora, a questão é se devia abrir ou se não devia abrir, isso é um outro papo. Mas eu também não digo assim, todo mundo que está lá, que eu tenho uns amigos também que estão assim nessa onda, esses malucos todos indo e tal, não sei o que lá. Tá, tem maluco que não devia estar lá, isso eu acho, concordo com vocês. Mas tem uns caras que estão ponderando e estão avaliando aí e estão botando para jogo, né? Nada como um cara que estuda a alma do brasileiro. Eu acho que é isso mesmo, Ricardo. Tu explicou bem aí o que a galera tá fazendo no show. Tentei fazer uma análise. O que o Ricardo colocou evidenciou um aspecto da nossa sociedade. As classes mais pobres não têm acesso à questão da cultura e a diversão da classe mais pobre é o consumismo, que a gente falou lá no início. Então é o consumismo, que a diversão dele não é uma área segura. O shopping é a área segura que ele vai ter o seu divertimento. Não tem uma praça, não tem uma área verde, não tem nada. Então ele vai para o shopping, não conhece o teatro, não foi acostumado a ler um livro. Então a área dele para se divertir é o shopping, infelizmente. É triste, Fernando, que tem coisas assim que a gente não faz ideia, mas assim, eu moro num lugar que não tem entrega. Porque tem. Você diz, vou comprar um negócio aqui no celular. Aí, você pega lá, bota o teu CEP, não entregamos. Acontece, né? Isso aí não é num condomínio na Barra, lá eles entregam, mas tem lugar do Rio de Janeiro que eles não entregam. Essa rua não existe. Aí o cara vai pra rua, cara. Vai pra rua. Fazer o quê? Vai lá, troca a tela do seu celular, vai fazer seu serviço lá, suas coisas, para a vida continuar. Comprar mais pijama, né? Precisa comprar mais pijama. Cara, eu estou impressionado com os relatos que eu tenho escutado, que são aí aquela coisa dessa novidade que é ficar em casa, né? Aí a pessoa fala assim, cara, o meu filho cresce muito rápido dentro de casa. Não é que cresce dentro de casa, porque a pessoa vai estar com a mesma roupa, passa 3 meses, criança, né, de 4 anos, 3 anos, cresce mesmo. Em 3 meses eles, aumentam, não cabe mais nada nele, tem que comprar tudo. O que está me deixando mais chocado é que, assim, a impressão que eu tenho é que a gente está no pior dos mundos.
porque assim, a gente nem fez a quarentena corretamente para a gente poder abaixar a tal da curva e poder pensar de fato, verdadeiramente, depois de testar pra caramba, numa abertura segura, como está se fazendo no restante do mundo. A gente vai ficar nessa abertura e se abre e fecha meia boca, ou seja, a retomada econômica vai ser meia boca, porque, né, assim, mas se parte da população está em casa, não adianta o cara ir para a rua vender. Vai vender para quem? Não tem ninguém. Então, claro. assim, a gente vai estender esse abre e fecha durante muito mais tempo do que deveria, entendeu? Eu me lembro que quando a gente começou a quarentena, a perspectiva era de 3 meses de quarentena, bem feitas, né, ou feitas dentro do percentual sugerido, e a gente ia encerrar a quarentena no dia 18 de junho, que é o dia do meu aniversário, dia do aniversário do meu caçula. Quando eu pensei assim, pô, legal, o moleque vai ganhar de presente a liberdade, né? 18. Rapaz, estamos perto de 18 de junho e eu sei lá quando é que isso vai reabrir. A promessa, por exemplo, das escolas era agora, início de julho. Duvido, acho até que já voltaram atrás, porque não tem como, não está na menor condição das aulas voltarem agora em julho. Então, assim, me preocupa um pouco essa questão do ano letivo, né? Que é um problema pontual, mas importante, e a quantidade de mortos, que eu sei lá, o Ricardo fez um post outro dia interessante sobre estimativas, né? Se você quiser falar melhor, fica à vontade. Eu dei uma estimativa que em 5 de... Nós estamos em junho, né? Em 5 de julho nós íamos ter por volta de 60 mil mortes. Agora, por que eu fiz essa estimativa? Porque eu vi um monte de gente chutando o número. Aí eu disse, bom, vou chutar também. Eu não sou tão... Eu sou de humanas e tal, sou dramaturgo, meu negócio é com letra, especialmente tenho um amor pela palavra, mas eu disse, bom, vou fazer umas contas aqui de padaria, fazer uma projeção e vamos ver para onde vai. Aí, obviamente, vem na mesma hora alguém falar, você está torcendo contra. Gente, eu não estou torcendo... Como é que eu vou torcer contra? Eu quero que acabe isso. Eu quero vacina, eu quero qualquer coisa. Mas também eu não sou maluco, pô. Imagina, você está no meio do tiroteio, os caras mandando tiro de fuzil em você, e você diz, ai meu Deus, nós vamos morrer, os caras estão atirando na gente. Pô, para de torcer contra, cara. Pô, não é assim não, cara. Ninguém está torcendo contra. A gente está nessa onda aí. E é perigoso, está perigoso. Porque eu vejo um negacionismo alucinado de gente falando, não, agora já passou até essa abertura mesmo. Eu acho essa abertura bastante complicada, acho que falta informação, acho que a imprensa às vezes procura mal a informação, porque essa informação aí que você puxou é que a gente tem que ter. Quantos % dos leitos estão ocupados, quantas vagas nós temos, dá para abrir, não dá para abrir. Pô, é isso. Mas não tem, fica um negócio de número. Não, essa conclusão de se a curva está baixando ou subindo sem testar ninguém é algo, sei lá, eu não sei se tem paralelo na história da estatística desse tipo de coisa, entendeu? O cara tira um dado absolutamente do reto, né? Porque ele não tem parâmetro nenhum para se agarrar. Você não faz uma equação de segundo grau sem 2 dados, né? Para chegar para descobrir uma variável. O único dado que eu presto atenção é no mortes totais e mortes semanais, porque o diário também não adianta, no meu entender, não adianta a gente... É uma coisa que para a imprensa é muito bonita. E hoje morreu mais do que todos os dias e tal, foi o recorde dos dias. Mas isso não é muito diferente, porque você tem que ver a semana. Eu, pelo menos, entendo que é assim. Então, eu vou acompanhando a semana. Agora, se uma semana está maior do que a outra, e por que eu acompanho o número de mortes? Porque o número de mortes é confirmado. Você não tem como... né, você testou, né? O cara morreu disso, ou provavelmente disso, porque também tem uma subnotificação. Aí a gente vai ficar horas aqui, que tem uma subnotificação por causa das mortes. Não, podemos até aprofundar isso no próximo programa, porque subnotificação, ainda mais agora que outro dia o Crivella ressuscitou aí uns 500, dá pano para mão. E vou te dizer, esses dados estão todos no site do governo federal. Agora eu não chamo mais de governo federal, para mim tudo é Bolsonaro. O site do Bolsonaro tem todas essas informações que eles tiraram do ar. Eles tiraram do ar na sexta-feira passada. Eu acompanho todo dia e eu vejo. E tem muita informação, é um site muito bom.
é um site de elogiado internacionalmente, e aí eles tiraram do ar, porque eles não gostam de informação. Informação é coisa de comunista. Então, assim, não sei lá. Então, eles são contra. Aí tiraram do ar, aí agora voltaram. Né? Voltaram, sei lá por quê, porque teve uma chiadeira muito grande, mas eles queriam esconder. Que o Rico falou agora de previsões de quando ia acabar. Eu acho que chegamos à seguinte conclusão: nós não vencemos essa guerra, não sei se perdemos de goleada, mas que nós perdemos porque o momento de fazer isolamento social era nos 2 meses iniciais, que era quando existia uma condição de você segurar as pessoas mais em casa, você dar o recurso para elas. Não foi feito isso. Na verdade, essa flexibilização... Eu acho que assim, o início da volta está sendo forçado pela população. Sempre teve uma pressão do comércio, né? Principalmente dos grandes empresários, grandes varejistas, pela volta. Como a população meio que chutou o balde, boa parte dela, ficou mais difícil para os políticos segurarem essa pressão. E eu acho que volta até o final do mês, até o final de junho, as coisas voltam. Agora, eu acho que fecha de volta. Eu acho que a realidade dos fatos, infelizmente, né? E a quantidade, as pilhas de mortos, os hospitais em catástrofe, eu acho que vão forçar uma volta, e aí dessa vez uma volta mais real. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que a gente vai empurrando com a barriga, mas eu acho que até o final do mês vão começar a voltar com tudo, e aí quando começar a estourar mesmo de verdade, aí fecha tudo de novo. Sorrentino, a gente está vivendo um momento em que você fala uma coisa que é um cenário que não é um cenário agradável, é um cenário ruim, e aí as pessoas ficam com raiva de você, não ficam com raiva do que você... do problema, né? Ela fica com raiva de... você está falando isso aí, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, você está levantando uma possibilidade, você deu uma olhada, está levantando uma possibilidade que é plausível de acontecer uma catástrofe. Mas agora ficou ruim. Se o cara se o que você fala é contrário ao que se está fazendo, o cara fica a favor da catástrofe. Ele quer negar a catástrofe. O que eu achei sensacional foi assim, eu falei, eu estava discutindo com um bolsominion outro dia, e aí eu falei, eu defendendo o afastamento social, ele falando que não adiantava nada, afastamento social, não sei o quê, aí ele falou assim, mas você quer afastamento social e as pessoas vão passar fome? Aí eu falei, mas é por isso que o seu governo devia trabalhar melhor a questão da ajuda social, do auxílio emergencial, o auxílio às empresas e pequenas empresas não está chegando. Tu não tem que gritar comigo, não, tem que gritar com esse Zé Ruela que tu votou aí. Exatamente. Cara. Mas, enfim, as pessoas preferem brigar com você do que criticar o governo que elas votaram. O episódio aí desse remédio aí, da cloroquina também, eu falava, gente, isso aí tá todo mundo dizendo que não funciona. O planeta, além de redondo, né, ele não é dotado de todos os líderes imbecis do mundo. O planeta tem líderes que têm noção do que está acontecendo, estão fazendo o seu melhor. Sim. Então, se todos acham que esse negócio de cloroquina não funciona, e todos os cientistas de todos esses planetas, todo esse planeta redondo, acham que não funciona, é porque provavelmente não funciona. Aí ficavam chateados comigo. Eu é que era sei lá, o herege, o incrédulo que não acreditava no negócio. Aí hoje foi até engraçado, anteontem, sei lá, que o Dória veio com um papo de vacina com os chineses e não sei o quê. Aí eu falei, olha aí. No Butantan eu vi esse. O Dória vai fazer vacina com os chineses. Aí se funcionar, como é que vai ser? E aí fica todo mundo com raiva, porque imagina você ter que tomar uma vacina chinesa. Eu não tô nem aí, cara. Aí eu falei, se a Damares fizer uma vacina eficaz, eu tomo. Se o Weintraub fizer vacina e for... funciona a vacina, tomo também. Eu vou discutir com remédio ideológico, tá tudo maluco. Mas aí os caras ficam com raiva da gente. Não faz sentido nenhum essa desconfiança de coisa chinesa, porque tudo que a gente consome vem da China.
Isso é Exatamente. outra coisa de alucinado. Aí a pessoa, aquela deputada, como é que é? Kisses and bye-bye, sei lá como é. Aí Bye-bye Kisses. A deputada dos Kisses vai lá e fala: que maravilha, pela primeira vez exportamos 100 milhões de toneladas de suínos, né, de carne suína. Aí dá vontade de perguntar, mas quem comprou? Metade desses 100 milhões de toneladas aí foi para a China. E a outra metade foi distribuída em todos os outros compradores. Ou seja, imagina você ter uma loja em que metade da sua loja, metade do faturamento da sua loja é o senhor Wong que compra. Aí você fica com raiva, você não suporta o senhor Wong, vamos parar de vender para o senhor Wong. Cara, vai pastar, gente. Pois é. Para com isso. Não, e você ainda sacaneia o senhor Wong, né? Fala que ele fala errado. Você é um puto imbecil. Fala, exatamente. Trata mal. Aí o senhor Wong vai comprar na Índia a mesma coisa, vai comprar num outro lugar. Uma hora alguém vai fazer, vai dizer, pô, esses caras aqui estão lá longe, porque é longe, nós estamos longe o frete é caro, eu não sei como é que a Amazon entrega 100 toneladas, 50 mil toneladas de suíno na China, então o frete é caro. Eles devem estar doidos para arrumar um outro fornecedor mais barato. Bom, por aqui eu encerro o Bancada Carioca dessa semana, o nosso primeiro programa de estreia. A gente tem muita coisa para falar ainda, vamos precisar fazer muitos programas. Espero que vocês estejam com a gente sempre. Procura a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, @Bancada Carioca. E o nosso e-mail, bancadacarioca@gmail.com. Na semana que vem nos vemos, nos falamos, nos ouvimos. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente e até a semana que vem. Um abraço, Fernando. Um abraço, Sorrentino. Um abraço, Ricardo. Um abração. A gente se fala. É isso. Fui.